Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro módulo do nosso treinamento sobre o SQL Server Integration Services. Nesse módulo, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o container no SYS e para o que eles podem ser utilizados. Bom, a gente vai começar com o que é container, né? O container ele é um objeto dentro do Integration Service que permite que eu possa executar tarefas dentro do Integration Service. Por padrão, a gente tem um container geral que se chama o Task Host Container. Basicamente, cada tarefa que é executada dentro do Integration Services, um Task Host Container é atribuído a ele por default. Porém, a gente não vê no desenvolvimento de um novo pacote, por exemplo, esse container para ser utilizado. Por quê? Porque ele é um container interno do Integration Service. Uma outra utilidade de um container, ele provém estrutura de looping. Então, se você tem uma determinada tarefa na sua organização que permite, que necessita realizar a iteração, por exemplo, através de inúmeros arquivos, de inúmeros registros e por assim por diante, o container é a tarefa, é o objeto no Integration Service para esse tipo de trabalho. Outro detalhe interessante dentro de um container também é que ele pode ser aninhado, né? O que significa essa aninhação? Eu posso criar um container dentro do outro. Então eu posso ter um container Py e dentro deste container Py eu posso ter diversos outros containers trabalhando e realizando tarefas diferentes dentro de cada uma deles. Nos containers que nós vamos trabalhar, o primeiro que a gente vai ver é o For Each Loop Container. É o For Loop Container, desculpa. O For Loop Container, ele permite que uma tarefa ela seja executada, né, ela permaneça sendo executada até que a avaliação até a avaliação que você a condição que você colocou dentro do container seja setada para false. O for loop container ele utiliza os seguintes elementos para definir um loop. A expressão opcional, né, que atribui o valor para o loop. Então eu poderia dizer aí, digamos que a gente estivesse utilizando um exemplo de contador. Eu poderia dizer que eu tenho uma expressão inicial que vai dizer que o meu contador é igual a 0. Eu tenho uma expressão de avaliação que contém a expressão usada para validar se ela continua ou não. Então eu posso dizer lá, nesse meu contador inicial que ele é igual a 0, eu posso ter lá na expressão de avaliação dizendo se a minha variável x é maior que 0. Se for, continua a realizar a operação. E por último, eu tenho uma iteração opcional que incrementa ou decrementa o contador do loop. Então eu posso utilizar lá, por exemplo, eu quero fazer um loop de 1 a 5, eu posso utilizar, por exemplo, o For Loop Container para fazer isso. Depois do For Loop Container, eu tenho um que acredito que seja o mais famoso dentro do Integration Service, que é o For Each Loop Container. O For Each Loop Container ele permite realizar um looping através de uma coleção de objetos. Cada objeto dentro desse For Each Loop Container pode executar uma série de tarefas. Uma das configurações que a gente vai fazer no For Each Loop Container é o que exatamente a gente quer realizar, pelo que exatamente a gente quer realizar o loop. Então uma das nossas opções seria o quê? Utilizar o For Each File Enumerator, que significa o quê? Que executa uma ação em cada arquivo dentro de um diretório. Depois eu tenho o For Each Item Enumerator, que ele executa um loop através de uma lista de itens que são manualmente atribuídas a um container. Depois eu tenho o For Each Add Enumerator, né? Ele executa um loop através de uma lista de tabelas ou linhas dessas tabelas que são retornadas através de um result set de um add, ou seja, eu tenho uma tarefa anterior que popula o For Each Loop Container. Depois eu tenho o For Each Add Net Schema, Row Set Enumerator. Ele executa o quê? Ele executa um loop através de um Add Net Schema. Isso aqui é mais para desenvolvimento. Depois, eu tenho For Each From File Variable, For Each From Variable Enumerator. Executa um loop em uma variável do Integration Service. Depois eu tenho o For Each Node List Enumerator. Ele executa um loop dentro de um node, de um arquivo XML.
E por último, eu tenho o for each SMO enumerator. Ele enumera, né, uma lista de objetos dentro de um SMO, dentro de um SQL Management Object. Por último, eu tenho o sequence container. Basicamente, esse carinha, ele controla o fluxo de um ou mais pacotes ou até mesmo de tarefas. O legal, né, de trabalhar com o sequence container é que em pacotes com muitas tasks, você pode agrupar essas tasks, né, por containers. E aí, caso você precisa, por exemplo, desabilitar as tarefas, você só desabilita o container, porque as permissões do pai são herdadas para os filhos. Você também pode utilizar, por exemplo, o sequence container para agrupamento de tasks. Então você tem lá um conjunto de tasks que você quer agrupar, você pode colocar dentro do sequence container. Você pode também garantir que determinadas tarefas, né, determinadas tasks são executadas com sucesso antes da próxima tarefa ser executada. Então eu quero que esse conjunto aqui termine antes do próximo ser iniciado. Também posso utilizar, por exemplo, a configuração de um Event Handler, né? A gente vai ver isso nos próximos módulos, onde a gente pode pegar o quê? Caso algum aí componente dentro do container seja falha, a gente pode criar uma tarefa de e-mail que envia o que aconteceu nesse sequence container. Isso também é muito legal de ser feito. A gente agora vai partir para a demonstração, onde a gente vai ver como configurar e utilizar cada um dos containers no Integration Services. Então, o nosso primeiro exemplo aqui que eu vou demonstrar para vocês hoje, a gente vai utilizar o For Loop Container. Então, aqui no Integration Services, eu tenho aqui o container For Loop, eu arrasto ele aqui para dentro. Uma das demandas que eu posso ter com o Integration Service é, por exemplo, eu recebo um arquivo via FTP, depois que eu recebi esse arquivo, eu quero esperar aí alguns segundos até poder utilizar esse arquivo para fazer alguma coisa. Então, esse ato de esperar, eu posso utilizar o For Loop Container. Então, o que eu faço aqui? Botão direito no For Loop e clique em Edit. Aqui eu tenho uma expressão bem simples, que eu só quero aguardar eu quero calcular 5 segundos. Eu quero calcular quanto dá 5 segundos de tempo aqui dentro dessa fórmula. Então eu vou pegar aquela fórmula e vou colocar aqui, em Eval Expression. Então basicamente eu estou dizendo que aqui é onde a expressão vai ser avaliada, né, pelo Integration Service. Cliquei com OK. Tá pronto. Agora o que eu vou fazer? Digamos que uma dessas demandas eu tenho que mover um arquivo de um local para o outro. Então beleza, o que eu posso fazer aqui é o seguinte, arrastar um file system para cá, linko ele, e aqui eu vou fazer o seguinte, o que eu quero fazer? Eu quero copiar um arquivo, eu quero mover um arquivo de produção, quero mover ele para backup, por exemplo. Então aqui em operação, eu tenho uma opção chamada Move File. Duas coisas importantes que eu vou ter que configurar: Source e Destination. O Source, eu vou criar uma conexão com o arquivo. O Usage Type aqui vai ficar em Exist File, porque eu já tenho esse arquivo. Então, eu tenho uma pasta aqui chamada SSIS. Vou selecionar ela, For Loop, eu tenho aqui o arquivo vendas.txt. Criei uma conexão com vendas.txt. Vocês podem ver que até foi criado aqui no Connection Manager. Agora eu quero mover esse arquivo vendas.txt para um diretório específico. Então eu venho aqui, crio uma nova conexão em Destination Connection. Ao invés de Existing File, porque lá eu não tenho o arquivo ainda, eu quero Existing Folder, porque eu quero mover para dentro de um arquivo. Clico em Browse e agora eu vou lá selecionar a pasta. Aqui, Sys Backup. Ok. Pronto. Agora se eu mandar executar, o que vai acontecer? 1, 2, vai guardar 5 segundos. Após aguardar 5 segundos, ele move o arquivo de um local para o outro. Se vocês forem ver aqui, o arquivo já não está mais aqui dentro e foi movido para dentro de backup. Se vocês verem aqui, eu tenho aqui, o For Loop Container, ele startou às 7h18 e 55,
terminou às 7h19:00, ou seja, após 5 segundos ele terminou a execução daquele control flow. Agora demonstrando também por exemplo, o sequence container. Então, eu vou arrastar o sequence container para cá. O que eu faço agora? Eu coloco o loop container aqui dentro do sequence. Opa. Vamos arrastar aqui para cima. Aqui. Eu coloco ele aqui dentro do... Espera aí. Aqui, deixa eu aumentar esse cara. Beleza, vou selecionar esses dois. Vou selecionar esses dois aqui. Ok, estão aqui dentro. O que eu poderia fazer aqui agora? Um segundo passo, ó. Eu tenho aqui... Vou adicionar então um terceiro passo aqui, ó. Por exemplo, eu movi lá para backup. Vocês estão vendo aqui que eu consegui mover para backup. Então agora eu queria mover, por exemplo, para um outro arquivo. Vou criar aqui um chamado backup 2, por exemplo. Então eu quero mover esse arquivo que está aqui para backup 2. Então eu posso adicionar aqui, ó, um script task, não, um file system task. Vou conectar um ao outro. E o que eu vou fazer aqui? A mesma coisa que eu fiz anteriormente, só que ao invés agora de mover, eu vou mover o arquivo também, ó. Então vou selecionar aqui Move File. Vou criar uma nova conexão com vendas com aquele arquivo. Vou selecionar agora os que está na pasta backup. Então selecionei, está aqui. E aqui no Destination, eu vou adicionar agora aquele novo folder que eu acabei de criar. Então, ó, existe em folder. Eu vou aqui agora na minha pasta SSIS Backup 2. Beleza? Criou. Se eu mandar executar, o que vai acontecer? Ó, ele vai aguardar os 5 segundos lá novamente dentro do for loop container. Ah, desculpa, pessoal. Eu cometi um erro aqui. Como eu tenho que ter o arquivo aqui dentro. Agora sim ele vai executar com sucesso. Vamos aguardar então os 5 segundos. Peraí, tá. Desculpem o erro, já sei o que aconteceu. Eu tenho que tirar ele aqui de vendas, dentro da pasta backup. Vamos executar novamente. Vamos aguardar aí os 5 segundos. Legal. Olha o que aconteceu. O arquivo estava em backup. O arquivo primeiro passou da pasta original para a pasta de backup. Depois foi movido de backup para backup 2. Está aqui, ó. Vendas. E assim funciona o for loop container e o sequence container. Ele serve para fazer agrupamento de tarefas. Por exemplo, ó, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia desabilitar, deixa eu parar. Posso, ó, desabilitar essa função. Só vou mover o arquivo aqui novamente de backup 2 para backup. E vou mandar executar. Olha o que aconteceu. Ele não executou tudo que estava dentro do sequence container e foi direto para mover, no caso, o arquivo da pasta de backup para backup 2. Beleza? Para a última demonstração agora, vamos pro for each loop container. Falando agora de for each loop container, um dos problemas que a gente tem aí, que muita gente me pergunta, né, é, por exemplo, como que eu faço para carregar vários arquivos do Excel, por exemplo, para dentro de um banco de dados. Então vamos tentar resolver esse problema aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou criar algumas variáveis aqui, ó, chamada input folder, por exemplo, é uma delas.
Vou colocar aqui, ela vai ser um string. Então, aqui vai estar o caminho. Eu criei aqui, ó, dentro de uma pastinha chamada foreach, eu tenho 3 arquivos do Excel que contém clientes de diferentes países. Então eu vou pegar esse caminho aqui, eu vou colocar aqui. Beleza? Depois, eu tenho aqui um arquivo chamado filename, que ele vai pegar o nome do arquivo. Ele vai ser um string também, mas eu vou deixar ele vazio. Agora o que eu vou fazer? Eu vou arrastar para cá o foreach loop container. Vou clicar com o botão direito aqui dentro de foreach e vou clicar em edit. Vou aqui em collection e uma das coisas que eu vou fazer aqui, ó, é foreach file enumerator, ou seja, vou ler um ou mais arquivos algum ou mais arquivos utilizando o foreach loop container. Uma dos detalhes que eu tenho que mudar é aqui dentro de expressões, ó, uma variável chamada directory. Dentro desta variável directory, da onde que eu vou pegar o diretório? Do input folder. Tá aqui, ó, validado com sucesso. Vou clicar com OK. O que eu quero pegar aqui do file name, né? Daquele file name que eu estou retornando. Eu quero pegar apenas nome e a extensão. Legal? Aqui eu não preciso colocar nada. Posso deixar aqui no C2 pontos. E aqui em variável mappings, o que eu vou pegar? O meu file name. Beleza? Até aí eu já fiz boa parte do que eu tinha que fazer. Agora o que eu vou fazer? Eu vou arrastar para cá um Dataflow Task. Vou dar um duplo clique. Ele vai me mandar para cá o Dataflow. O que eu vou fazer aqui agora? Excel Destination. Não, desculpa. Excel Source. E vou arrastar para cá também um OLEDB Destination. Vou dar um duplo clique aqui. E aqui no... uma vez que eu fiz isso, eu tenho que dar um duplo clique aqui no Excel Source. Vou criar uma nova conexão, aonde eu vou apontar para um daqueles arquivos. Então vamos voltar aqui, ó. Sys, foreach. Pode ser nesse arquivo. Qualquer um que vocês selecionarem aqui não tem problema, porque isso aqui vai ser sobrescrito pelo valor que nós vamos mandar pelo foreach. Então eu vou selecionar aqui o arquivo Brasil. Deixo essa opção selecionada porque a primeira coluna tem nome de coluna. Seleciona aqui qual a aba do Excel. Tem as duas colunas. Se vocês quiserem ver aqui, ó, eu tenho o país. Ok. Clico. Agora eu correlaciono o Excel Source com o OLEDB Destination. E o que eu faço aqui agora? Eu vou inserir aqui no meu banco de dados treinamento Sys. Em qual tabela? Eu tenho uma tabela aqui, ó, chamada tabela clientes. Tá aqui. Pode ignorar o ID, porque ela é um campo identity. Ah, beleza, ele não pode converter. Vamos fazer o seguinte, então. Só para o nosso exemplo aqui, eu vou mudar alter table, tb, clientes, alter column, nome, n varchar. Vou voltar aqui. Garantir que está tudo mapeado certinho. Agora o país também. O país era nchar de 2. Beleza. Vamos só. Agora tá tudo certinho aqui. Vou salvar. E agora um dado muito importante aqui, ó. Aqui no Excel Connection Manager eu vou clicar com o botão direito e vou em propriedades. Aqui eu tenho que me atentar a esse campo, Expressions. Dentro de propriedades
eu vou aonde? Excel File Path. Vou clicar aqui em expressão. O que vai ser o File Path? Vai ser a junção do input folder mais a junção do file name. Por que ele não mostra nada aqui depois da pasta? Porque essa variável aqui, ó, a file name, ela está vazia. Ok. O que eu tenho que fazer aqui agora? Muito importante, pessoal. Vou vir aqui, ó, no Connection Manager, não, desculpa. Aqui eu vou clicar com o botão direito aqui. Vou em propriedades. Vamos garantir que está tudo certo as opções aqui. Beleza? Vamos voltar para cá, ó. Botão direito, propriedades. Tá tudo certo. A gente volta aqui também no Excel Connection Manager, botão propriedades, delay validation para true. Por quê? Ele só vai validar o nome, só vai validar as propriedades dessa conexão com o Excel no momento da execução. Beleza? Então tá, ó, tá aqui, tá tudo certinho. Aqui em propriedades também, tudo certo. Aqui vou colocar o delay validation daquela conexão do localhost também como true. E agora eu vou mandar rodar o nosso pacote. Então, estando essas informações aqui todas corretas, eu já setei o delay validation lá para todas, eu vou mandar rodar rodar esse pacote. Vamos ver se ele rodou aqui. Tá aqui todos os clientes, né, que eu mandei importar. Beleza. A gente já conseguiu fazer aí uma dos processos com Integration Service. Uma outra coisa que eu gostaria de fazer também é agora pegar aqueles arquivos lá e mover eles para um outro diretório. Então, o que eu posso fazer aqui, por exemplo? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos adicionar aqui um novo for each loop container. Vamos ligar um com o outro. Deixa eu expandir ele aqui. E aqui dentro eu vou arrastar um script task. Para quem não conhece, a gente vai ver no próximo módulo, o script task, ele permite que eu execute dentro do Integration Services código C# ou Visual Basic, você que escolhe. Eu vou precisar aqui agora criar uma terceira variável chamada backup folder, por exemplo. E o meu backup folder, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou criar uma pasta aqui dentro, backup folder. Eu vou pegar aqui o valor, backup folder. Beleza. Claro, né? Ele tem que ser um campo do tipo string, por isso que me deu erro ali. Agora eu vou copiar aqui, vou adicionar a barra aqui no final. Vou criar também. Agora eu vou pegar o seguinte. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Botão direito aqui no For Each Loop Container, vou clicar em editar, vou aqui em coleção, beleza? Vou aqui nas expressões novamente. Agora, claro, deixa eu mudar aqui para For Each File Enumerator. Vou pegar aqui agora, ó, o diretório, ó. Eu vou selecionar essa opção diretório. E da onde que eu vou pegar o diretório? Eu vou pegar aqui da input folder. Ok. A mesma coisa que anterior. Vou pedir para retornar o nome e a extensão. Variable mapping.
vou pedir para colocar no file name. Agora eu vou abrir o meu script task. Eu preciso mandar algumas variáveis para o meu script C#. Então eu vou clicar aqui, ó, em Read Only Variables e vou selecionar elas. Então, User Backup Folder, User File Name e User Input Folder. E vou clicar em Edit Script. Você tem a opção de mudar, ó, Visual Basic ou C#. Eu vou continuar com C#. E eu cliquei aqui agora em Edit Script. Vamos só esperar abrir a tela para desenvolver. Abriu aqui a tela. Eu tenho um código C# aqui, ó, para fazer o trabalho. Deixa eu copiar ele, para a gente não perder muito tempo com isso. Vou apagar essas partes aqui onde estão comentadas e vou adicionar o meu código aqui. Eu tenho a variável, eu tenho que adicionar a classe system.io aqui em namespace, porque eu estou trabalhando com arquivos em disco, né? System.io, ponto e vírgula. Eu tenho uma variável string chamada filename. Essa variável filename recebe uma variável do DTS chamada user aqui filename. O que ele faz? Ele vai mover do source folder. Aqui o source folder vai ser input folder para o nosso exemplo, e ao invés de destination folder é backup folder, se eu me recordo bem. Correto, backup folder. Então vamos voltar aqui, ó. Esse DTS, eu até vou fazer aqui para mostrar para vocês. Eu criei uma variável num outro exemplo que eu tinha de files moved. Se eu conseguir mover, eu seto essa variável como S. Se eu não conseguir mover, eu seto essa variável como N. E no final, só finalizo o meu script. Vou salvar aqui o script, só vamos ver, espero que esteja tudo certo. Posso fechar aqui agora, eu só vou criar essa variável files moved para garantir que a gente não vá passar nenhum problema, né? Então, ó, eu vou criar aqui files moved. Essa variável também vai ser um string. Beleza? Bom, acredito aqui que está tudo certo. A gente já colocou todas as variáveis aonde precisava. Vamos mandar executar. Até antes de mandar rodar, o que eu vou fazer? Eu vou dar um truncate nessa tabela de clientes. Vou garantir que não tem nada, ó, só para ter certeza que vai ser tudo executado com sucesso. Legal, show de bola, parece que foi executado com sucesso. Os arquivos não estão mais aqui, foram movidos para a minha tabela, para a minha pasta de backup. E vamos dar um select aqui agora na tabela de clientes. Olha aí, está movido. Então ele inseriu os dados na minha tabela e moveu depois os dados para a pasta backup. Interessante, né, pessoal? Legal. A gente tem uma série de outras infinidades com Integration Services, né? Então a gente pode aí mover arquivos antigos, renomear arquivos se a gente quiser também. Eu vou criar uns próximos exemplos, nos próximos módulos, de como que a gente poderia renomear os arquivos. Por exemplo, eu quero mover os arquivos para a pasta de backup, mas eu quero colocar uma data neles. Eu quero só executar os arquivos do dia anterior, não quero executar os arquivos de hoje, e assim por diante. Nessa demonstração, a gente então conseguiu apenas visualizar quais são as possibilidades de utilização então do For Each Loop Container, For Loop Container e Sequence Container. Vamos voltar lá para os nossos slides. Bom, nessa demonstração a gente então viu como configurar e utilizar, né, os containers no Integration Service. E nós chegamos ao fim de mais um módulo do nosso treinamento do Microsoft SQL Server
Integration Service. Eu espero que vocês tenham gostado, que a informação aprendida aqui possa ser útil no seu trabalho e até o próximo módulo. Obrigado!